E aí, galera, graça e paz, beleza? Como é que vocês estão? Firme e forte? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para gravar o melhor podcast dessa rua. Ah, brincadeira. Do Brasil. Isso do Brasil. mesmo, Melhor. do Brasil. Melhor que aqui não tem, né? Modéstia à parte, né? Verdade. Sem falsa modéstia, Sem né? falsa modéstia. Toda modéstia é falsa, né? Pessoal, Deus abençoe vocês. Vocês viram aí o tema desse vídeo. Nós vamos falar hoje um tema que tem estado permeando muita mentalidade de muitos cristãos, né? Aí dos mesmos criadores de quem não suporta o processo não vive o propósito. Vem aí, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Meu Deus. E nós vamos falar um pouco não sobre essa frase em si, lógico. A gente vai entender um pouco, mas falar o que está por trás disso tudo, né? Qual que é a mentalidade por trás desse tipo de construção, de ideias, enfim. Mas antes disso, a gente tem que dar aquele recado. Hoje é o Eric que vai dar esse recado, Eric. Qual que é o recado mesmo? É isso aí, meu irmão. Antes disso, nós precisamos que você curta, tá? Curte aí, deixa o seu like ou até mesmo o dislike, né? Não, participe de alguma forma. De alguma maneira, não tem xinga problema, nos comentários não? lá. De algum jeito. Comenta lá, entendeu? Se você entendeu, se você tem alguma dúvida, sugestão, né? Tem vezes que a gente coloca alguma coisa no Instagram, tem pessoas que entram lá e colocam, às vezes, aquilo que eles estão pensando, às vezes não tem a ver com o que a gente está pensando, mas está tudo certo também. O importante é a gente conversar mesmo, né? Então, deixa o seu comentário e o principal, para mim, é compartilhar. Sabe por quê? Porque não faz sentido essa mensagem ficar só ali parada no YouTube. Ela precisa ir para frente, ela precisa ir além dos inscritos, ela precisa ir além das pessoas que já estão ali fazendo parte dessa comunidade, né, dessa onda do discipulado, igual a gente fala aqui, né? E também, se você não é inscrito e esse vídeo chegou até você, se inscreve para que você possa continuar participando aqui com a gente, vendo mais vídeos, deixa sugestão aí para nós aí, né, sobre assuntos que possam ser conversados aqui no podcast. E aí a gente vai estar junto com vocês. Mas não faça nada antes de você continuar, né, antes de você curtir, comentar e compartilhar. É rapidinho, você vai nem sair daí. Igual o Luan falou, se você tiver com o celular na mão, você não vai precisar nem sair, você já está ali. É só dar o dedinho ali, né? Você já está ali, beleza? E aí você continua e volta, porque o assunto é bacana. Vai render. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. É isso aí. Vamos que vamos, ué. É isso aí então, pessoal. A gente vai falar sobre esse tema e tá aqui um especialista, né? Dessa filosofia que a gente gostaria de ouvir. Dessa filosofia coach. Assim, pra gente entrar no assunto já, né? A gente sabe que essa frase, né? Até brinquei no início, né? Dos mesmos criadores de... Então os caras inventam umas coisas, né, cara? Sim. Tipo, aqueles lances do processo propósito, né? Quem não suporta e tal. Isso. E você vê, quando a gente vai olhar algumas pregações, é tipo Ctrl-C, Ctrl-V. É Você vê os proponentes desse tipo de mensagem. Então, se fosse citar nome aí, né? Thiago Brunet, David Leonardo, o rapaz, André Fernandes lá, Sim. Pablo Marçal. Aqui tem o outro Paulo Vieira, Joel Pereira. Isso. Então, quando a gente vai olhar esse tipo de mensagem, Ctrl-C, Ctrl-V. Eles falam a mesma coisa e às vezes falam de forma diferente, mas apontando para o mesmo lugar. Sim. Né? Então tem até uma construção de palavras bem encaixadinha ali. Eu não sou contra a frase de efeito, né? Claro. Ela é uma ferramenta importante na oratória, onde a pessoa ela fixa aquilo. Então, Sim. de certa forma, ela é importante até mesmo na pregação. Agora, o que não pode é viver só disso, né? Uma pregação feita só disso e o conteúdo não ser bíblico, né? Falando de pregação. Mas esses proponentes, todo esse contexto é dentro de uma teologia que ficou chamado de teologia coach. Sim. Né? Que é uma evolução da teologia da prosperidade. É quase que a mesma coisa. Sim. É quase que a mesma coisa, assim, tá, acho que é até irmãos gêmeos. Você olha de mais de pertinho, assim, um tem uma orelha maior que a outra. Mas é a mesma coisa. E aí, qual que é o lance, né, cara? O que essa frase em si, ela significa na Bíblia? E pra gente entrar ali, eu sei que você colocou bastante coisa aí. O que eles estão falando agora, né, cara?
que a palavra shalom no hebraico significa paz. Aham. Né? Então o pessoal, os judeus lá, né? Shalom, Sim. paz, que não sei o que. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Paz, a paz. É. E aí depois lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ele vai falar graça e paz, né, para as igrejas, é lógico que ali escreve em grego, né, no grego koiné, só que se for fazer uma transliteração, uma tradução, passar de uma língua para outra, do grego para o hebraico, a mesma palavra que é usado para shalom no hebraico, na Septuaginta, lá na tradução, é usado no Novo Testamento aqui. Então, são palavras equivalentes. O que o pessoal fala, né? Que essa palavra shalom, o que quer significar na Bíblia? Né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E não só isso, que uma das propostas do Evangelho é paz. Né? O reino de Deus é paz. Né? O Paulo fala, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz. Sim. Né? Ou seja, é um tipo de shalom, né? Alegria e gozo no espírito. Né? Sim. E aí, qual que é a ideia? Não, o reino de Deus é shalom. É nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Só que, qual que é o problema? E é uma das coisas que eu um pouco até me irrita, né, cara? É quando você começa a prometer que o reino de Deus é isso, mas quando você olha pro evangelho, parece que não é. Entendeu, cara? E aí que tá o BO na minha cabeça. Por quê? O coach em si não é ruim, cara. Né? Sim. A estratégia coach, você é empresário, né, cara? Às vezes tem estratégias de gestão de pessoas, como lidar com gente e tal, que são ferramentas importantes na oratória, no modo de proceder, de conduzir e tal, né? O coach que nos Estados Unidos significa treinador, né? O que é um coach? É um treinador. Isso. Né? E a ideia do coach é olhar para aquela pessoa e extrair dela o melhor que ela pode, a melhor versão dela mesma, Sim, né? sim. É muito falado isso. E então, em certa área, certas mesas, em questão empresarial, beleza. O problema, na minha opinião, é quando mistura com o evangelho. Ele não necessariamente ele é anti-evangelho, mas quando você fala que aquilo que essas coisas são prometidas, né, que é paz, essas coiseiras tudo, o evangelho fornece isso, aí eu vou ter um pouquinho de resistência. Né? Até cheguei a comentar uma vez que toda mensagem que é prometida, tudo que é prometido em nome de Cristo, em nome do evangelho, que Cristo não promete, o evangelho não promete, é anticristã. Porque é como se fosse um estelionato, né, cara? Então. É um estelionato espiritual, né, cara? A pessoa vem e fala assim, ó, gente, o que é ter paz para Deus, né? Que aqui a palavra de Deus é a mente de Deus escrita aqui. Sim. É nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Agora olha para sua vida. Tem alguma coisa faltando? Tem alguma coisa quebrada, alguma coisa fora do lugar? Então, isso aí não é a paz que você não chegou ainda na paz que a Bíblia promete. Só que qual que é o problema na minha cabeça, cara? Será que os apóstolos viram isso, cara? Será que os apóstolos viram nada faltando? Eles, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele comenta a igreja, graça e a paz. Eu desejo que vocês tenham paz, né? Mas ele fala lá em Filipenses, até você mencionou depois, antes aí, 4:12, né? Que fala assim, eu já passei por necessidade. Sim. Eu sei que é ter com bonança e sei que é ter com escassez. Ele falou que ele chega a passar até fome. Ué, peraí, cara. Então ele não estava em paz, ele estava prometendo uma coisa que ele não viveu. Sim. Ele, quando ele ia pregar o evangelho, lá em 2 Coríntios, fala que ele, por 3 vezes, recebeu 39 açoites. Né? Que a lei era 40, né? No Pentateuco, você não podia açoitar um judeu, mas acho que o açoite era por 40 açoitadas. Aí os caras iam açoitar Paulo, dava 39. Não quebrava a lei. 40 menos 1, né? Aí podia bater de novo. Cara, não demos 40. Você vê, né, cara? Então. O pessoal sempre deu um jeito de transgredir a lei, né? Então você vê assim, poxa, não é isso, cara. Quando você leu a segunda carta aos Coríntios, você vê que o apóstolo Paulo, ele está justamente combatendo esse tipo de imagem. Ó, vocês têm uns super apóstolos seus aí, eles são tops, eles são bons, eles são bonitos, eles têm fala boas. Eu vou dar meu currículo para vocês. Aí ele começa a falar, fui açoitado, passei fome, eu era isso, eu era aquilo. Começa a falar só as coisas que aos olhos das pessoas eram degradáveis, né? Sim. Era coisa assim, um tipo de... Nenhum coach ia usar, né? Não, os caras não iam... isso aí é o que eles usavam para diminuir ele. Sim, né? Os judeus não querem esse cara lá pregando. Esse cara não é apóstolo. Os apóstolos já racharam com ele. Então, eu fico assim, cara, como assim, cara? Só que é um negócio que atrai muita gente. Claro.
Não atrai muita gente, justamente por causa desse tipo de mensagem. Só que quando você vai para a Bíblia, não é isso, né, cara? O apóstolo Paulo, ele fala lá, né, que nós fomos justificados. Nós somos justificados, deixa eu ver aqui, Romanos 5:1. Olha lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus por Jesus Cristo, né, pela fé. E essa paz, será que é isso mesmo? Não? Será que essa paz aí é mesmo? Faltando, quebrado? nada trincando, nada rachando e... Ih, meu Deus. O que você acha, então, cara? assim, eu vejo uma coisa, tá? Primeiramente aqui, né? Nada contra aos coaches, né? Inclusive, eu mesmo na minha área de trabalho, junto com o Eliano, nós dois sendo pastor, a gente tem uma coach que trabalha com a gente, né? Até no ano passado eu estava desenvolvendo um projeto social para ajudar dentro da escola, né? Chamado Hero, né? Que é heróis, né? Que é formar heróis, né? Ajudar essas crianças que estão nesse processo de saída, né, da escola para o trabalho. E ela me ajudou muito nisso, consciente que nós somos cristãos, consciente daquilo que eu tenho pensado em fazer, né, de forma estratégica para que as coisas fluam. Então, assim, nada contra, né, esse trabalho. É um trabalho bom, dentro da empresa funciona bastante, ajuda mesmo a despertar, ajuda a treinar pessoas, a edificar pessoas e tudo mais. Porém, cara, para mim, dentro da igreja, o trabalho coach, ele já não serve mais. Por quê? Porque a mentalidade coach, ela tem uma mentalidade do seguinte: se a pessoa está atuante, ela está dando resultado, as coisas estão acontecendo, injeta. Se não, risca. Entendeu? Se a pessoa não está dando resultado, se ela não está conseguindo absorver aquilo que é necessário, você precisa tirar ela, porque ela não tem vocação para aquilo. E aí, dentro do evangelho, isso não tem como funcionar. Porque quem eu sou para poder fazer isso, quem você é para poder fazer isso, entendeu? Sendo que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, como saber o que Deus quer de alguma pessoa ou outra? Dentro do Evangelho, eu já enxergo mais, né, a teologia discipuladora mesmo, né, da gente não ser um treinador, mas ser um discipulador, né, de formar discípulos, como Jesus deu a ordem para a gente, né, de ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo que tinha ensinado os discípulos, batizando e etc e tal. E aí, sim. Porém, é aquilo que você falou. Aquilo que muitas das vezes é bom, tá fluindo aí fora e tudo mais, né? Essas coisas chegam para dentro. Às vezes tem pessoas que frequentam igrejas, que trabalham nessa área de marketing, né? Essa área da questão né, do coach, do desenvolvimento pessoal, essa área toda. E às vezes ela tá dentro da igreja, né? E aí às vezes ela quer trazer isso daí para dentro. Eu lembro uma vez, quando a gente estava trabalhando numa igreja antes, né, junto lá, que eu estava muito mais trabalhando nessa área e, de fato, eu vi ferramentas lá que poderia uma utilizar dentro da outra, entendeu? E até cheguei a trazer algumas coisas, levar para vocês lá. Eu lembro uma vez que a gente colocou... FIFA, né? FIFA. Fofa. Fofa. Né? Daí era pontos fortes, né? Tal, aquela coisa toda assim, e a gente começou a fazer aquilo, e era uma coisa assim que realmente era legal. Não tinha nada a ver com a Bíblia, né? Não ia ser uma coisa que iria atrapalhar nós, biblicamente, algo, nada desse tipo. Não quebra princípio nenhum, nem nada. Entendeu? Mas era algo que era ferramenta. Só que chega um momento que eu vejo que as pessoas começam a misturar. Porque daí você está ouvindo muita coisa, você está aprendendo muita coisa, daí você lê um negócio aqui e você fala assim, nossa, pô, parece que é isso aqui, cara. Nossa, parece que é isso. Né? Até teve uma época no trabalho meu mesmo que a gente começou a reunir com os gerentes, e bem antes de eu ser sócio proprietário, né? E a gente reunia com os gerentes lá e tudo mais, e a gente lia um livro, né, junto ali, e toda vez nas reuniões a gente discutia os capítulos daquele livro que a gente leu durante a semana. E era bem produtivo e tudo mais, e aí um outro rapaz que estava junto com a gente, ele começou a procurar livros que estavam meio que ligados uma coisa na outra, entendeu? Com o fato de a gente ser cristão, né, e sobre essa questão de crescimento, de desenvolvimento e tal. Só que daí a gente começou a ler umas coisas que, sabe, tipo assim, para quem não era cristão, ou para quem não tinha conhecimento, ou conhecimento básico, não percebia. Mas pra gente que tinha aquele zelo pela palavra, que tava ali, você lia algumas coisas e falava assim, nossa, cara, tipo assim, que estranho umas coisas da outra, né, cara? Poxa, esse livro parece que está querendo dizer isso, né? Eu li até uma história lá, eu não lembro o livro agora, que contava a história de um jovem que ele começou cuidando de remover esterco de camelo.
Trabalhava nos estábulos e cuidava dos camelos. E aí ele trabalhava com um senhor que era o vendedor. O livro chamava, acho que, o maior vendedor do mundo, se eu não estiver enganado. E aí ele começou a trabalhar com esse vendedor, e esse vendedor começou a observar como que ele era aplicado e etc e tal, e decidiu investir nele. A ponto que chegou um momento que ele ficou muito rico, mas muito rico mesmo, mas muito farto mesmo. E aí um dia, né, nessa história, assim, conta que ele sente de abençoar alguém. Né, que ele, nesse meio tempo, ele tem aquele encontro com o Deus, né, que era essa história passada lá no Oriente Médio, então, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal, e aí ele sente de abençoar alguém e tudo mais, né, e ele está passando por uma dificuldade, que ele tem a riqueza, tudo, mas está ficando cego e tudo, de repente ele vê uma estrela no céu, e ele começa a seguir aquela estrela, e aí de repente ele encontra com alguns homens e ele entrega alguns presentes para aqueles homens que estão indo ofertar presentes na vida de um rei. E nesse meio tempo que ele está seguindo aquela estrela, ele é curado da visão dele. Contava nesse livro. Daí eu falei assim, uai, não parece essa estrela que apareceu no céu quando Jesus estava para nascer? E os 3 magos? Contra os magos. Entendeu? Então era uma coisa que começou a entrar uma na outra. E isso acontecia um distúrbio na mente das pessoas. Pô, peraí, isso aconteceu? Algumas pessoas perguntavam, né? Você está na Bíblia isso, cara? Já viu isso escrito alguma vez? Eu falei, cara, nunca vi falar disso. Tô vendo no livro aqui agora. Não sei se o cara tá usando de alguma analogia, alguma coisa para exemplificar, não sei, mas eu nunca vi isso na Bíblia, não. Eu nunca vi um estudo que falava sobre isso, né? Eu não sei não, rapaz, né? Ficou uma coisa assim. E eu vejo que dentro, às vezes, dessa teologia coach, que antes era a teologia da prosperidade, né? E ela foi, tudo acaba se modernizando, né? Melhorando, né? Igual aquele negócio lá que a galera tava postando, até eu postei mesmo, primeiro a gente começa, depois a gente melhora e tal, né? Então tudo você começa, depois você vai melhorando, vai encaixando, e aí veio essa teologia coach, e aí a gente vê que tá acontecendo essas coisas. Mas eu vejo que, cara, essas coisas não faz sentido. Porque, igual você disse, biblicamente falando, não faz sentido. Não faz sentido porque é igual aquele dia que nós estávamos conversando, eu falei para você, cara, olha o que Jesus fala quando aquele homem chega e fala assim, Jesus, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. Onde o Senhor for, eu vou junto contigo. Aí Jesus olha para ele e fala para ele assim, então vem, porque aqui comigo não tem nada quebrado, nada fora do... Eita glória. A paz está comigo, nem não fala aí isso. Aí o cara não respondeu, ele falou assim, gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão comigo. Vocês não entenderam, gente. Não, ele não fala isso. Ele fala o quê? Os lobos têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Entendeu? Então, tipo assim, ele era alguém que andava. Ele não tinha um lugar que ele podia parar e descansar e tudo mais. Ele vivia daquilo da dependência de Deus, daquilo que Deus proporcionava no meio da caminhada, no desenrolar das coisas, né? E eu também sou uma pessoa que eu creio muito em propósito. Eu falo muito sobre propósito aqui na igreja, né? Sobre processo, a gente viveu os processos, a importância que o processo faz na vida da gente, né? O quanto que isso trabalha pra gente, sim, romper naquilo que é propósito de Deus nas nossas vidas, cara. Mas não tem a ver uma coisa com a outra. Acho um dos grandes problemas que eu vejo, cara, é quando a pessoa individualiza aquilo que Deus tem, como se fosse no sentido assim, eu também acredito que Deus, ele derrama coisas em cada um, diferentes e propósitos diferentes, só que tudo isso dentro de um macro. Entendeu? Tudo isso dentro daquilo que o Senhor ele quer fazer no todo. Então não é tipo a minha história, né? Não é só o meu propósito, nem o meu sucesso, o meu negócio. É o reino, e eu faço parte de algo que Deus está construindo. Então tudo aponta para Ele, e nesse tipo de mensagem ele vira a mesa, né? Porque tudo aponta para você. Entendeu, cara? E eu ainda assim, eu tenho uma coisa que eu penso mais além. Assim, eu penso assim, se o seu propósito não manifesta reino, ele não é propósito, ele é só proposta. Então, e o pior é o seguinte, qual que é a definição de reino? Entendeu? Porque aí nós vamos caminhar para, não, mas o meu propósito, ele manifesta reino. Amém, eu creio também que tem que fazer isso. Mas se a pessoa tiver uma definição de reino diferente do que a Bíblia apresenta, ela vai achar que está manifestando. Não do reino dela, né? Entendeu, cara? Tem que ser do reino de Deus, tá? Então, às vezes, por exemplo, qual que é a ideia? Se está prosperando, é de Deus. É para abençoar o reino. É para abençoar o reino. Não, eu tô avançando o reino. Então, por que tá avançando o reino? Não, porque tá crescendo, tá aumentando, não sei o quê. Eu lembro uma vez, cara, uma fala do... Como é que chama aquele pastor carequinho coreano lá? O Francis Chan. Ele tava falando assim, acho que em algum podcast que eu ouvi ele falando, ele falou assim, olha, pro reino, pro nome de Jesus ser conhecido, meu nome precisa ser conhecido.
Entendeu, cara? E às vezes a gente tem esse negócio, né? De elevar a nossa plataforma, não para avançar o nome de Jesus, mas para o nome dele ser conhecido, o meu não precisa ser. Então, às vezes a gente almeja muito sucesso e está muito ligado nessa área, essa questão do nada faltando, essas teologia coach, tudo, está muito ligado a essa área do sucesso, porque a ideia que fica é, se você não está vivendo isso, está alguma coisa errada, entendeu? Ou você não está dentro do evangelho. E eu acho que nenhum dos apóstolos estava nessa visão. Então. Eu acho que nenhum deles estava, porque, cara, eu fico olhando, uma das coisas que mais me pega assim no evangelho, cara, é a cruz de Cristo, cara. Quando Paulo começa a falar lá em 1 Coríntios 1, 2, ele começa a falar sobre o escândalo da pregação, o escândalo da cruz, cara. Sim. É escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, é assim, ó, uma doideira. Você fala assim que o rei do universo morreu pelado numa cruz. Entendeu, cara? Sim. Aquele que rege as nações e governará sobre todas as coisas eternamente. Ele morreu, foi morto pelo Estado, dentro de uma cultura, né? Dentro daquela cultura da lei, né, judaica ali. E ele morreu no madeiro, que na própria cultura dele é considerado amaldiçoado. Então você vai pregar isso. Cara, é o Espírito Santo que tem que fazer a obra mesmo, cara. Porque senão a pessoa não vai confiar naquilo. Sim. É por isso que a Bíblia fala assim que é o Espírito Santo que convence, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela pode entender com o intelecto dela. Como muitos ateus entendem. Sim. Um judeu, 2000 anos atrás, Jesus existia, morreu e os seguidores deles creem que ele era tal. A pessoa entendeu, entre aspas, a lógica do evangelho, mas ela não consegue crer naquilo, ainda que ela a ponto de entregar a vida dela. Porque ainda, até aquele momento, o Espírito Santo ainda não convenceu, ou a pessoa endureceu o coração, né? Igual o Tiago fala lá pro... Tiago? Estevão fala pro Sinédrio lá, né? Olha, vocês são igual os pais de vocês, né? Vocês resistem ao Espírito Santo. Então, essa é a mensagem do Evangelho, cara. E Paulo fala assim, ó... Deus resolveu salvar todo mundo pela loucura da pregação. E é uma doideira, cara. Sim. É uma doideira. Então, quando a gente pega o Cristo crucificado, não tem nada a ver com isso. Eu até, antes de gravar, um tempo atrás, eu tinha... visto o vídeo daquele Vitor Fontana falando sobre isso aí mesmo, né? Só que ele vai por outra pegada, assim, ele faz um lance lá de comparação de tradução e tudo mais. E algo que ele falou lá, eu achei bem interessante, que é o seguinte, a Bíblia, ela promete sim um tempo de paz. Ela promete um tempo de conserto, né? Onde as coisas não vão estar quebradas, onde as coisas não vão estar faltando, né? Tempo de justiça, né? O que é nada faltando, cara? É a Bíblia que a Bíblia promete, né? E nada fora do lugar, né? O que é o lance? Deus cria as coisas e o homem cai e em Cristo tudo é recriado. Né? O Evangelho, a redenção é Deus recriando. E ele começa essa recriação, essa reconstrução, quando ele ressuscita Jesus, né? Lá no terceiro dia. Então agora a nova criação ela está no meio dessa criação caída, né? Que é ali o Jesus com o corpo ressurreto, andando no meio dos apóstolos, né? E aí é uma promessa, vocês vão ressuscitar também. Um dia vocês vão ser transformados também. Ou seja, a era que há de vir, ela está sobreposta à era passada. Sim. Né? Então tem a era ali passada, a criação caída, e a era futura. E agora, em Cristo, as coisas elas começam a convergir. Né? Começa em Efésios, vai falar sobre muito que Deus, no devido tempo, fez convergir todas as coisas em Cristo, capítulo 1 de Efésios, na plenitude dos tempos, né? E qual que é a ideia? Que em algum momento o reino de Deus ele vai sendo implantado, ele vai sendo estabelecido. A nossa oração é que venha o teu reino. Sim. E quando o reino dele vem, a justiça, a paz, a alegria, tudo. Só que isso é diferente de eu pregar que a paz do evangelho é com um fim, com um propósito ou um fim principal, minha autopromoção, o meu sucesso. Não tá nada faltando na minha vida, não tá nada quebrado na minha casa, nada fora do lugar na minha... Não. Na minha vida. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é quando eu agora faço parte desse reino e eu sou um agente desse reino e eu agora sou um dos proponentes desse reino que consertam as coisas desse mundo. Sim. Eu não deixo, quando eu vejo alguma coisa faltando na vida do outro, aí eu tiro do meu, dou pro outro. Sim. E eu não recebo nada em troca. Quando eu vejo alguma coisa quebrada no outro, aí eu sou um agente restaurador dessa coisa. Porque agora eu sou um agente dessa recriação. Que lá em 2 Coríntios fala isso, né? Que agora nós somos nova criatura ou nova criação. E agora nós carregamos essa mensagem. Temos esse ministério da reconciliação. Ou seja, nós vamos restaurando essas coisas. Mas não é um projeto pessoal. Não.
E o grande problema da teologia coach e da prosperidade, ela é um projeto pessoal. Sim. Até mesmo o que você falou, né? Dentro da teologia coach ou da prosperidade, as pessoas estão sempre em busca da sua melhor versão. Exato, e aí, se você parar para pensar, antes do novo Adão, o Adão caído, que é a nossa versão, a melhor versão dele, a Bíblia diz que é como trapo velho, de imundície. Então, assim, nunca nós vamos ter uma melhor versão. Exato. Por isso que Paulo fala pra gente imitar Cristo, né? Nós precisamos ser imitador de Cristo. Porque a Bíblia diz que, ainda que nós estamos em Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados todo dia. Exato. Então, não consigo enxergar uma melhor versão de nós mesmos caminhando por aí, né? Por mais que a gente tenta fazer tudo de bom, né? O apóstolo Paulo fala, esse corpo da morte, né? Tô tentando fazer o que é bom, não consigo. O que eu não quero fazer, eu tô fazendo, sabe? Então, assim, não tem como a gente pensar dessa maneira, achando que não, é aqui que eu vou viver isso, é esse momento. E eu vejo que essa teologia, essa mentalidade, cara, ela tá fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais alicerçadas no agora. No tempo presente. Exato. Você vê as pessoas que muitas das vezes estão em Cristo, mas não querem morrer. Estão em Cristo, mas não estão querendo ir para Ele. Não, eu queria terminar minha casa antes. Eu quero terminar minha faculdade, eu quero isso primeiro. Por que você não está vivendo propósito, você não está vivendo o reino? Porque você tem ministério muitas das vezes, por que você não está fazendo isso? Não é, cara, que eu decidi focar nisso aqui agora. E aí tá tudo certo, não tem nada contra você ter uma carreira, isso, aquilo, outro, não tem nada a ver. Só que quando você abandona aquilo que você foi chamado, porque você foi ensinado, doutrinado, discipulado a viver, né, de forma próspera, viver o agora, focar no agora. Você não pode aceitar sua família estar desse jeito, você não pode aceitar essa situação sua, né? Como fala aqui na teologia da prosperidade, fala assim que Deus quer que seus filhos prosperem. Está errado isso, você tem que prosperar, é a lei da semeadura, se você tem semeado, se você tem trazido no altar, se você tem feito as coisas, é digno que você receba de volta, você tem que colher aquilo que você está plantando, né? É o poder da palavra, gente, vamos lá, vamos declarar. Eu não vou viver quebrado mais. Eu não vou, sabe? Eu vou investir, eu vou isso, eu vou criar uma startup, sabe? É aquele lance da fé como uma moeda de troca. Não, alimenta a sua fé, coloca a sua fé de forma coerente, que tudo vai dar, vai prosperar. E aí, quantas pessoas estão ficando alienadas dentro do reino? Quantas pessoas que estão vivendo o reino, achando que o reino de Deus é comida, é bebida. E aí Jesus está dizendo assim, meu irmão, igual foi nos tempos de Noé. As pessoas vão estar como? Comendo, bebendo, casando, festejando. E de repente veio o dilúvio. Assim vai ser o dia da vinda do Filho do Homem. Então, assim, o que eu vejo muitas das vezes, cara, que nós estamos focando muitas das vezes através dessas mensagens preparadas, combinadas, igual você disse, né? Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas muitas das vezes elas estão dispersas e perdendo de fato o alvo que é fazer a vontade de Deus. Que é aquilo que você falou assim, muitas pessoas, é fácil eles viver isso, porque, cara, eu não estou tendo perca de nada. E também não estou tendo tempo para ver se o meu vizinho está tendo. Também não estou tendo tempo para ver se as outras pessoas estão tendo. Por quê? Porque eu estou focado em mim. Eu estou focado em mim. É igual uma mensagem antiga do Juliano Sou que ele fala, né, cara? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Como deve-se morrer, é necessário morrer. E aí ele fala assim sobre... eu sei que essa mensagem, ela tem... Se eu não estiver enganado, pelo menos 20 anos lá. Que tem essa mensagem, que ele gravou essa mensagem. Se eu não estiver enganado, cara. Se não for um pouquinho menos, uns 18, mas assim, entre 15 e 20 anos, cara, que eu escutei essa mensagem dele. E ele fala assim sobre... Muitas das vezes a gente presta atenção. Não tem campanha do Negue-se a si mesmo. Campanha dos 3 passos para me levar a minha cruz. Sabe? Campanha do aprendendo a amar o meu próximo. A gente não faz isso daí. Porque isso não dá ibope. É aquilo que você falou. Pregar a cruz de Cristo é ofensa. Até nos dias de hoje. É lógico, hein? As pessoas, quando você fala assim, meu irmão, cara, você precisa carregar sua cruz, você tem que morrer. A pessoa sai ofendida, cara. E aí, como tem que pagar os grandes prédios, tem que manter, às vezes, o salário pastoral. As pessoas acabam entrando nessa onda e deturpando o evangelho, que na verdade é verdadeiro. E aí eu acho que uma das grandes ferramentas que é usado são, entre aspas, os resultados, né? Sim. Então, para convencer uma pessoa de que isso é bom, cara, olha no resultado. Sim. E, por exemplo, quem tá me criticando? Deixa eu ver os resultados dele. Cara, não construiu nada, entendeu?
não gerou riqueza, então. não fez isso. Então, cadê os resultados, né? Eu quero ver o resultado. Cara, e esse é a maior saída de escape para esses tipos de pregação, porque colocam como resultado o sucesso, ali, o resultado, a aprovação, entre aspas, de Deus para aquilo que ele está fazendo. Mas se está dando certo, olha que as pessoas estão chorando, cara. Os estádios estão lotados, né? Cara, mas será que está lotado de gente, de pessoas cheias de Deus mesmo? Será que estão lotados de pessoas que querem buscar o Senhor? A Bíblia fala assim que no final dos tempos as pessoas vão buscar mestres, cada um para falar aquilo que quer ouvir. Sim. E nem sempre o choro da plateia significa que o evangelho está sendo pregado, cara. Cara, você vai quem gosta de música ali, vai numa orquestra, chora. Você assistiu o filme do Irmão Urso, você chora. Chora. Entendeu? Quem não chora não tem coração. Assistiu o Irmão Urso, não chorou, tá errado. Entendeu? Então, esse tipo de teologia e prática quer levar as pessoas a um estado de plenitude, de alegria, de paz, satisfação plena, cara, que nem sempre vai acontecer, cara. Né? Nem sempre vai acontecer. Porque senão Jesus estava mentindo, né? Ele disse assim, ó, uma coisa eu digo para vocês. Nesse mundo vocês vão ter aflição. E às vezes, cara, igual nós estamos aprendendo isso aqui sobre as igrejas, né, de Apocalipse. Às vezes a aflição vai vir por causa de Cristo, cara. Sim. Mas como a gente não tem perseguição, é o exemplo que eu sempre dou. Às vezes você vai estar no emprego que você ganha bem, mas você vai ter que mentir para você estar lá. Então. E aí, por causa de Cristo, fala, cara, não posso. Você vai ter que maltratar as pessoas. Vai ter que maltratar as pessoas. Ser ignorante. Exatamente, cara. Então você vai a maneira que aquele cargo, aquela posição, aquilo exige de você que você tenha determinado tipo de conduta que não condiz com o evangelho. Então. E aí, como é que Quando a coach começou a trabalhar com nós, a primeira coisa que ela falou para mim com a Eliane, quando nós mostramos todo o esqueleto da empresa para ela disse assim, ó, vocês têm duas opções. Ou se vocês querem... O que vocês querem? Ela perguntou para nós. O que vocês querem? Vocês querem ficar bem-sucedido? Vocês querem ter uma vida bem-sucedida? Ou vocês querem ficar rico? Aí olhamos um pro outro. Eu falei assim, eu quero pagar minhas contas. Né? Ter um dinheiro para poder, às vezes, fazer uma coisa diferente com a minha família. Construir algumas coisas. Eu não quero ter algo exagerado. Não penso em algo desse tipo, não. Né? Tenho as minhas ambições, mas assim, a gente não pensa desse tamanho, talvez. Aí ela falou assim, então, sabe por quê? Porque desse método que vocês trabalham, vocês não vão ficar ricos. Se vocês quiserem ficar ricos, essa aqui é a receita. Ó. Vocês precisam fazer isso. E aí vocês vão ficar muito ricos. Agora, se vocês quiserem manter esse propósito que vocês fazem, de ajudar as pessoas, colocar as pessoas, pegar pessoas, formar pessoas, vocês vão ser só bem-sucedidos. E olha lá, porque vai ter momentos que vocês vão ter que cobrir o prejuízo que essa pessoa vai trazer. Aí, assim, é uma decisão, entendeu? E aí você fala assim, agora, cara? Tipo assim, tenho uma vida estável com a minha família, ou tenho uma vida com a minha família, e sem olhar para o que está acontecendo ao meu redor, sabe? E aí você começa a pensar nisso. A gente é humano. Você começa a pensar, nossa, meu Deus do céu, com a minha casa para tentar acabar, né? Pago aluguel, ela tá aí, que às vezes tem vontade de trocar de carro. O que você faz, cara? O que você faz? Então, assim, muitas das vezes é isso que acaba acontecendo. É o que você falou sobre a questão dos resultados, cara. É sobre a pessoa chamar o seco. Ela fez isso com a gente, assim, de forma trabalhista, claro, né? Ela chegou em nós e mostrou a empresa que ela cuidava e falou, essa empresa era assim. Quando ela começou, ela tinha esse propósito, essa visão e essa missão. São as 3 coisas que nós somos convidados a escrever quando você vai trabalhar com coach, entendeu? Visão, missão e... propósito. Acho que é visão, missão e propósito, né? Aí você escreve os 3 ali, né? Qual é a visão da sua empresa, que a visão vai ser uma espécie daquilo que você vai ajudar você a chegar no propósito, vai ajudar você a chegar onde você precisa chegar, não vai deixar você perder, entendeu? A missão que você carrega, né? Que é aquilo que faz você não perder a sua visão, né? E o propósito, que é aquilo que você vai vivendo ele todos os dias, passando pelos processos, tudo, com algo naquilo. E ela fez a gente escrever aquilo mais e foi mostrando pra gente, cara. E aí você fala assim, poxa, é legal você ver esse coisa, mas a gente não tem esse pensamento, entendeu? É uma coisa assim que Deus colocou no coração do Liam para fazer desse jeito. Todas as vezes que a gente orou nesse sentido, alguém chegou para nós e falou assim, cara, eu sonhei que aqui era uma padaria. Lá dentro tava cheio de gente de branco e vocês serviam pão aqui. O que você faz, cara? Você faz o quê? Igual ela falou para nós, pega todo mundo que tem, você tem 40 pessoas, dispensa todo mundo e fica com os 10 melhores e monta uma loja top, grande na cidade, preferência lá no centro, que vocês pagam 5 mil de aluguel, mas todo mundo vai canalizar para lá.
Se vocês vender tudo, vocês fazem isso. O Elian gosta de cortar e você tá fazendo a parte financeira, o Elian vai educar a equipe, você vai ficar na finança ali, ó. Os 6-2 ali em cima da galera. O Elian é o 11 desse time de 10 pessoas e o C é o cara que tá ali, ó, montando as estratégias, tal, não sei o quê. Um big salão. Vocês vão ficar muito bom aqui, cara. Muito bom, muito mesmo. Como é que você faz isso? Como é que você manda 30 pessoas embora? 30 famílias embora? Entendeu? Então, assim, é isso que faz a gente pensar. É isso que a gente faz de pensar. E o apóstolo Paulo fala pra gente, se você é aquela pessoa que está preso naquilo que está presente, você é o mais escasso de todos, cara. Exato. 1 Coríntios 15, 19. Isso. Fala, Segunda Coríntios 4, 19, né? Ah, não, o 4 fala pra gente olhar para as coisas eternas, né? Isso, Fala, e o 15, 19 fala que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis que existem. Então, e a ideia não é que, tipo, que a gente defende uma teologia da pobreza, né, cara? Não. Quando você tá vivendo na pobreza, aí que Jesus que você é fiel, cara. Labuta. É porque, assim, uma coisa é bem negócio. Ó, você vê como é que é uma coisa legal. Quando você pensa nessa parte de teologia, de prosperidade, coach e tal, pega as igrejas que às vezes falam sobre isso. Um exemplo, o Lan começou falando aqui de pessoas que falam sobre isso. Vai lá no perfil do David Leonardo, quantos seguidores que ele tem lá? Já viu onde que ele grava? Como que é a gravação? Como que as pessoas fazem para poder chegar lá até na gravação? Uhum. Tá bom, isso aí é a pessoa. E a igreja? Uma igreja que fala sobre prosperidade, igual a Universal mesmo. Já viu os templos? Como que é o negócio? Então você tá vendo, né? Agora, e a teologia da escassez? O pessoal que fala, né, que não, você precisa ser miserável mesmo e tal. Você já viu qual os lugares que... Geralmente é a igreja pentecostal. Igreja menor, cara, sem recurso. Entendeu? Que tá ali, não, gente, daqui, ó, tô nessa prova aqui, porque... É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Estamos vivendo desse jeito, porque sabe? Então, assim, o que nós estamos dizendo aqui é que a gente não concorda com essa mentalidade, né, de que alguma coisa faltando é ausência de Deus, é ausência de presença, né? Porque se fosse assim, coitado do Paulo, ele viveu um engano, né? E nunca teve presença, ficou preso. 5 caras, os caras capaz de estar preso. Pedro morreu de cabeça para baixo crucificado, tá tudo errado, entendeu? Mas também não estamos dizendo aqui que o fato da gente ficar vivendo uma vida desgraçada é que a gente tá na vontade de Deus. Que a gente tá na vontade de Deus. Tá, exato, cara. Que é aquele negócio, né, cara? A gente aconselha todo mundo estudar, todo mundo trabalhar, todo mundo ser bem sucedido na área que faz. Sério, se isso acontecer, glória a Deus, cara. Glória a Deus. O que eu não posso falar? Olha, você deve estar fazendo alguma coisa errada, cara. Então. Porque você não prosperou ainda. Quem pecou? Os pais deles? Foi. Não, você tem que andar. E, cara, geralmente, as pessoas que têm destaques na sociedade, geralmente são as que vão ter destaque na igreja. Esse tipo de igreja da prosperidade, da teologia coaching, não é qualquer um, cara. Não, aqui que você eu tô ensino médio, trabalhando na barbearia, lá, não sei o quê. Não, você pode trabalhar de voluntário. Né? Dá o coletinho pra ele aí. É voluntário. Não, mas eu queria fazer não tá na frente, cara. Porque não é a pessoa que vai demandar muita ajuda. Sim. Vai demandar ajuda. E aí dói, custa, e essas igrejas não vão querer esse tipo de coisa. Ou pelo menos as pessoas que, pode ser que elas não são ricas, mas entendeu a mentalidade do negócio, estão buscando alguma coisa, principalmente na área de empreendedorismo, né? Uhum. Aí sim, porque vai mostrar resultado, cara. Sim. Entendeu? E aí, cara, é complicado. Porque Jesus, quando ele vai escolher, ele não escolheu os seus discípulos, aqueles que tinham a franquia, peixaria do Pedro, né? Então. Como é que chama o pai dos irmãos mesmo? Esqueci, cara. Jonas, né? Não, o pai do Tiago e do João. Simão? Não, esqueci também. Ai, Jesus, cara, esqueci, cara. Alfeu? Não, Alfeu era do... Tiago, filho de Alfeu, não é? Esqueci. Então, a franquia, não sei o que, do pai dos... Não, é isso aí, vai... Franquia do pai dos pais dos filhos do Trovão. Não, vou escolher aquele... Não, cara, Jesus escolheu os caras mais descredibilizados da época ali. Sim. Igual que você falou de discipulado, entendeu? Uhum. E não tinha nada pra dar, cara. Entendeu? Não tinha nada para dar. Então, esse tipo de coach, de evangelho, que busca ali o recurso ali, busca ali ver aquele que já está produzindo, cara, é anticristão, cara. E você falar, né, que essa ideia do nada faltando, nada quebrado, é isso que o evangelho quer trazer, cara, é desvirtuar o evangelho. Cara. Sim. Não tem nada mais crítico do que isso, do que você prometer algo em nome do evangelho, em nome de Cristo, e Cristo está falando, você não vai Eu não falei isso. Eu não falei. Sabe por quê? Cara, e esse tipo de mensagem só funciona em país desenvolvido e subdesenvolvido. Vai lá pregar na África lá.
Lá, o evangelho, falar do evangelho, fala assim, ó, o evangelho nada faltando, nada quebrado. Oxi. Ninguém conversa. Então Ué, não tem como. então Como é que eu vou viver? Então não tem como viver o evangelho aqui, cara. Entendeu? Se o evangelho ele é único para o mundo inteiro, e a Bíblia fala assim que vai alcançar povo, língua, nação, tribos, ou seja, uma etnia, uma raça de gente, tudo quanto é lugar, ele precisa ser uma mensagem que é a mesma em todos os lugares. Mas como que essa mensagem? Ela pode fazer efeito aqui, não pode fazer efeito lá, não faz sentido lá, então não é evangelho. Entendeu? Então, tipo, é esse o meu ponto. Pra gente pensar, é o seguinte, isso aqui faz sentido em outro lugar do mundo? Cara, isso não faz. É claro que tem pregações que são direcionadas para contextos específicos. Sim. Mas a gente está falando de algo central do evangelho. Se você faz parte do reino de Deus, agora você não pode... Você vai viver, nada faltando, nada quebrado. Cara, não vai, cara. Não vai. Tem contexto que as pessoas vão viver, de fato, bem. Sim. Bem sucedido, bem... Assim, igual você falou do pessoal na África, mas imagina os missionários, então. Os missionários, cara. Numa favela aí de... Como é que é pra eles? Quem missionário na África, missionário aqui no Brasil. Ó, tem uma polêmica agora no Nordeste, que eles vai fazer o Descende lá no Nordeste, parece, né, cara? Em Recife, se não tô enganado. E aí teve um missionário que tava lá numa vila lá, fez um vídeo lá e postou, gente... Para com esse negócio de gastar 1 milhão e pouco em Descende, que você quer Descende é um evento para missionários, né? Para chamar pessoas. E o missionário falou assim, vem ajudar a gente aqui, mostrou o lugar onde ele tá lá, cara. Você não precisa ir em um lugar, gastar dinheiro, montar toda aquela estrutura, desperdiçar aquela estrutura, sendo que você já podia estar fazendo a missão aqui. E o missionário lá, com um monte de criancinha lá, o pé tudo amarelo de chão. Você entendeu, cara? Mas o que vende? O que aos olhos das pessoas é o evangelho? Senhor, que coisa linda que o senhor está fazendo aqui. Cara, mas ir lá na vila, cara. Olha a galera reunida aqui, ó. Exato, e naquele tantinho de gente, que as duas famílias carentes que tá precisando naquele momento, cara. Entendeu? Diferentemente, igual quando eu participei acho que foi em 2019, da conferência de Jesus Cop, e aí quando a gente tava lá, tinha umas 6 mil pessoas na conferência, todo mundo foi, já com o objetivo de treinamento, de aprender, de ser edificado mesmo. Aí lá eles apresentaram pra gente um projeto. Comprar a casa lá, né? Isso, no caso lá do Nick Billman e da Rachel lá, órfãos lá, né? Isso, a casa da Vila Betânia, né? Isso. E aí eles apresentaram isso lá, cara. E aí a galera ofertou. Daí você fala assim, poxa, a gente tá fazendo algo real. Só que nós não fomos lá com essa motivação de despertar nesse sentido. A gente foi pra participar de um evento mesmo e chegou lá e eles falaram assim, gente, tá tudo top aqui pra nós. Só que tem esse lance aqui. Essa dor aqui pra nós resolver. Pra gente poder olhar pra isso. Cara, a gente não é contra conferência. Entendeu? Evento, de igreja. Eu acho que se for algo que vai edificar os cristãos, igual aquela música, né? Fazemos pra nós mesmos e tal. Cara, eu concordo em partes com aquela música lá. Porque, de fato, nós precisamos reunir e edificar uns aos outros. Sim, é bíblico isso. Claro. Mas não ganhou ninguém e tal. Nós temos uma missão de ir, mas ao mesmo tempo também nós somos chamados para edificar, exortar uns aos outros, suportar uns aos outros, né? E fazer tudo isso. Então, uma coisa não exclui a outra. Claro, Na minha cabeça não funciona assim. Sim. Não vou fazer nada aqui dentro, sair só para fora. Não, nós temos que estar lá e nós temos também que cuidar aqui. Aquilo que às vezes eu falo, né? A gente vem aqui pra adorar, mas sai pra servir. Exato. Mas alguma hora a gente tem que vir pra adorar, porque às vezes você vai estar servindo lá fora, você não vai ter tempo de se adorar. Então a gente reúne nesse sentido de, cara, vamos reunir, vamos gastar esse tempo de relacionamento. Pra gente fazer igual o apóstolo Paulo. O que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Então nós sai pra poder... E aí você que manja mais essa questão, quando a gente vai entender os 5 ministérios ali, a gente entende a importância de atuar, dessas áreas de atuação, né? Na edificação, no pastoreio, no cuidado mútuo, mas também naquela pegada evangelística, apostólica, que vai, que envia, que cuida e traz. Então, se cortar um e deixar o outro, fica manco. Então, eu não sou contra isso. Investimento com pessoas. Até porque, cara, existem pessoas que investiram na qualificação delas, né? E às vezes elas cobram um treinamento, alguma coisa, até mesmo na igreja, mas que elas pagaram para aquilo ali. Sim. E eu entendendo que aquilo é importante, tudo, eu também acho que eu devo pagar. Claro. Eu vejo valor naquilo. Então não tem nenhum problema com isso, né? O negócio que Jesus fala de graça receber, de graça vocês dão, aí eu tenho um problema em relação a cobrar para pregar, cobrar para estar. Aí é complicado. Complicado. Agora que em relação a treinamento, em relação à qualificação, em relação. Aí a Bíblia não vejo nenhum tipo de condenação nisso. Então não é contra isso, mas é só para o exemplo que eu dei, para a gente entender aonde que a gente vê que está o evangelho. Os olhos das pessoas são atraídos por onde? Aquelas luzes imensas, estruturas e tal. Sim. Os convidados. Ou aquilo que é simples, aquilo que é talvez ali onde de fato Jesus
aquilo que realmente vai gerar reino, né? Vai trazer multiplicação, né? Exato. Porque né, é bacana um evento, o negócio é legal, né? Apontamento profético e tudo mais. Mas às vezes eu fico pensando, assim, igual nós falamos dos 5 ministérios, às vezes eu fico pensando, Deus, cadê os profetas da nossa geração? Para poder apontar nesse sentido. Né? E dizer, igual esse rapaz, fala, gente, é legal isso que vocês estão querendo fazer, mas não precisa de muito. Talvez vocês vierem com 100 mil aqui, vocês vão ajudar a gente já, cara. Né? Então, tipo assim, os líderes que conseguem mover grandes multidões, né? Que conseguem atrair grandes pessoas para aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está vivendo de reino, pô, cadê essa mentalidade de pensar desse jeito? Né? Só que às vezes... Infelizmente, acaba que isso não acontece. Não é atrativo e não gera recursos. Então. Né, cara? Porque não faz seu nome. Entendeu, cara? Você prefere que ir lá numa aldeiazinha ou numa vila lá, trabalhar, que não sei o quê, ou subir num palanque com um monte de gente vendo você lá e falar que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, tem tudo isso aí, cara. E pra gente caminhar já pro finalzinho, né, cara? A teologia coach hoje, cara, ela é uma das piores desgraças que a igreja vai viver, cara. E vai continuar vivendo ainda. Por quê, cara? Ela está produzindo pessoas emotivas, está produzindo crentes sensíveis, você não pode, tudo chora, tudo dói, tudo que não sei o quê. Porque as pessoas fazem mal para você, as pessoas falam mal de você, Deus vai cuidar. Igual ficou famosa a frase do David Leonardo nesses dias, né? Se Deus permitiu você ver, você tocar, você experimentar, não sei o quê, porque ele vai. Cara, que lixo, cara. Que porcaria, entendeu? Isso então pessoas... Deus pecou com Moisés, então, né, cara? Não, cara, você vai falar pra você, o Moisés né? subiu lá em cima, cara. Viu, olhou. Foi José de ter corrido da mulher de Potifar. Então, né, cara? Uai, Deus permitiu ele ver. Deus permitiu ele... Ela tocar. Então não devia ter pegado, né, cara? Olha pra você ver, olha o nível do absurdo que a pessoa vive produzindo em nome de Deus, cara. É isso que me mata, porque é em nome de Deus. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nisso, vamos falar sobre a Páscoa lá no hospital e tal. Cara, a mensagem da Páscoa não tem outra, senão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que morreu, ressuscitou e agora ele vive, reina e voltará para buscar a sua igreja e nós vamos estar um dia com ele vitorioso. Agora você pode falar um monte de coisa, cara, em cima disso aí. Não, porque é para te dar paz, né? Para te segurar, para te sustentar. Cara, existe a mensagem de consolo bíblica, existe a mensagem de prosperidade que é bíblica, existe a mensagem de bênçãos que é bíblica, existe tudo isso aí, mas de um jeito bíblico, cara. Sim. De um jeito bíblico. E nessa linha, não é bíblico que desvia as pessoas. Né? E eu até uma vez ouvi um pastor falando a respeito dessa teologia do coach, né? Ele fala assim que a teologia da prosperidade ela é menos pior que a do coach. Porque da prosperidade é a pessoa fazendo barganha com Deus, né? Tipo, eu vou fazer, vou ofertar e ele vai me dar, né? Tem lá, eu declaro, né, em nome de Deus, não sei o quê. O do coach não, né? Da prosperidade ele até confia que Deus vai retribuir aquele voto, aquele favor. O do coach não, o do coach é ele que é o vencedor. Você tem que vencer, você tem que lutar, você tem algo dentro de você que você tem que pôr para fora, ou seja, por meio de ferramentas de desenvolvimento pessoal, você consegue batalhar. Ela é o protagonista da história dela, entendeu? Você, eu ouvi uma vez o pastor, você pode pegar o lápis da mão de Deus e escrever a sua própria história, né? E lutar, e perseverar e tudo. Ou seja, aí no final, Deus é só um coadjuvante, né? Ela precisa dela mesmo e que ela esteja bem. E aí você vê crises emocionais, você vê pessoas ansiosas, depressivas. Tudo isso muitas vezes produzido por esse tipo de teologia, né? Conquistadora, empreendedora. E aí é complicado. Em nome de Deus. Então. Isso que é o pior de tudo. Cara, teologia maquiavélica. Acho que fosse para resumir tudo assim, cara, a gente não é contra a prosperidade. Sim. A gente não é contra. A gente sempre tá querendo receber mais, né? Estudar, fazer coisas, né? Se eu ganhasse 5 vezes mais que eu ganho, rapaz, eu ia estar bem feliz, viu? Tá bem mais feliz. Isso não é contra nada disso, né, cara? Não é contra nada. É a gente olhar pro evangelho e deturpar aquilo que de fato a Bíblia quer nos trazer, cara. A promessa de Jesus, né? E aí você coloca uma esperança. Uma vez eu vi um pastor falando, olha, se você embarcar numa salvação errada, num Jesus errado, no evangelho errado, você vai desembarcar em um céu errado. Então toma cuidado, né, cara? Do que a gente confia, o que a gente ouve, porque, cara, nós cristãos, a gente tem que ser pessoas que têm fé criteriosa, cara. Você ouve, você tem critérios para você pegar aquilo. Só que perdeu-se o filtro, né? Então,
Porque perdeu o contato, né, com ela aí, né? Perdeu o contato. Perdeu o contato com ela. E toda vez que a gente perde o contato com a verdade, a gente começa a viver mentira, né? Qualquer coisa serve. Porque Jesus disse, né? Nos últimos dias, será um engano aí a evidência da volta do Filho de Deus. E é o que tá crescendo aí cada vez mais e mais, cara. É isso aí. É o tardo engano. É isso aí. Galera, é isso, né? Que eu espero que vocês possam ter sido abençoados aí. Deus abençoe suas vidas mesmo, de fato, né? Prospere você. Verdade. Mas que você não viva essa... não vive em função disso, né? Em função disso. Não fica achando que as pessoas... tô sofrendo, então tá bom, né? Então tá na prova, então tô na... Então graças a Deus. Não é isso que a gente quis dizer. A gente quer dizer o seguinte, é que o Evangelho, ele não é isso. O Evangelho, ele é Cristo nos perdoando os nossos pecados, nos recriando agora a sua imagem, agora nós somos agentes dessa recriação. E há momentos, há contextos em que a gente vai, de fato, viver coisas muito boas e fartas, e pode ser que existem momentos que a gente vai viver coisas difíceis, né? E isso não tem nada a ver com que é resultado de se eu estou em Deus ou não. Sim. Né? Eu posso ser fiel tanto na prosperidade, ser fiel na escassez. É isso que Paulo viveu, né? Isso. E ele diz aí no final, posso todas as coisas. Todas as coisas. Naquele que me fortalece, né? Em toda e qualquer situação. Então, que Deus possa abençoar você. Assim, acho que esse assunto ele é inacabável, né? Então, sim, 50 minutos, uma hora para falar. A gente acaba deixando um monte de ponta solta, mas, de alguma forma, puder ter te dado algum tipo de orientação, glória a Deus por isso. Não se esquece de curtir, comentar. Se Deus deixou você curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. É porque Ele quer que você faça isso, irmão. Curte, comenta, compartilha aí. Em nome de Jesus, é isso aí, não? É verdade, meu irmão. Deus abençoe vocês e vamos junto aí surfando nessa onda do discipulado. Amém. Deus abençoe.